Olá, pessoal. Sou o professor Eber Vizarreta, da Unidade Acadêmica de Belo Jardim, e nesta oportunidade irei apresentar um exemplo resolvido de uma inequação quociente. Bem, o problema é determinar o conjunto solução de essa inequação quociente. Essa aqui é chamada de uma inequação quociente, pois vemos que temos do lado esquerdo um quociente que envolve a incógnita x tanto no numerador como no denominador. Sabemos que quando temos um quociente de expressões algébricas, para que o quociente faça sentido, devemos ter que o denominador não deve ser zero. E neste caso, vemos que o denominador 6 menos 2x é zero quando x for igual a 3. Portanto, essa expressão aqui não está definida para x igual a 3. Ou seja, x igual a 3 não pode ser um elemento do conjunto solução. Então, o número 3 divide a nossa reta real em dois intervalos. O conjunto dos números reais menores que 3 e o intervalo dos números reais maiores que 3. Então, uma primeira forma de resolver essa inequação vai ser da seguinte maneira. Como mencionei, temos dois intervalos e o que vamos fazer vai ser determinar soluções em cada um desses intervalos. Então, primeiramente, vamos procurar soluções nesse intervalo. Para isto, consideramos que tomamos x como sendo menor que 3. Então, o que vamos fazer vai ser que vai acontecer com o sinal dessa expressão quando x é menor que 3. Então, para isso, para obter essa expressão, vamos multiplicar x por menos 2x e multiplicando essa desigualdade por menos 2, sabemos que ao multiplicar por um número negativo, invertemos o sinal da desigualdade, portanto, teremos que menos 2x vai ser maior que menos 6 e essa desigualdade é equivalente a 6 menos 2x ser maior que 0. Isso após somar a ambos lados de essa desigualdade o número 6. Então, temos que para qualquer número real menor que 3, essa expressão sempre vai ser positivo. Isso vai nos permitir multiplicar essa inequação por essa expressão e teremos do lado esquerdo, após multiplicar por 6 menos 2x, teremos x menos 9 e do lado direito teremos menos 2 multiplicado por 6 menos 2x. E como essa expressão vai ser positiva, portanto, teremos que o sinal de desigualdade é mantida. Então, é por isso que é importante esse trabalho que fizemos nessa primeira parte, pois podemos obter o sinal dessa expressão. Se a gente fazia de maneira direta multiplicar essa desigualdade por 6 menos 2x, não poderíamos saber como ia ser o sinal de desigualdade, pois o sinal de 6 menos 2x vai depender, em alguns casos vai ser positivo, em alguns casos vai ser negativo. Em princípio, não fica determinado como é o sinal. Agora, após ter dividido o nosso problema em dois casos, vemos que quando x é menor que 3, o sinal de 6 menos 2x é positivo, portanto, após multiplicar essa inequação por 6 menos 2x, teremos o seguinte, temos essa desigualdade, de lo que foi comentado anteriormente, e usando aqui propriedade distributiva, podemos ver que essa desigualdade é equivalente a essa desigualdade, e reduzindo, temos que 3 é menor que 3x, portanto, x deve ser maior que 1. Então, estamos encontrando que nesse intervalo, as soluções para essa inequação são os números reais maiores que 1. Dessa forma, temos que nesse intervalo, as soluções para essa inequação vão ser os números maiores que 1 e menores que 3. Agora, o caso segundo será determinar soluções nesse intervalo para números reais maiores que 3. Então, aqui seria fazer uma pequena troca, considerar x maior que 3. E teremos que analisar o sinal de essa expressão de 6 menos 2x.
Então, temos que se x fosse maior que 3, poderíamos multiplicar por menos 2 essa desigualdade. Neste caso, decidi mudar um pouco. Vou multiplicar por 2 essa desigualdade. Portanto, temos essa desigualdade. E agora, a partir dessa desigualdade, podemos ver que 6 menos 2x vai ser negativo. Então, multiplicando nossa inequação inicialmente dada por 6 menos 2x, só que agora 6 menos 2x é negativo, então o sinal da desigualdade inicialmente dada vai ser invertida e vamos chegar no seguinte. Vamos chegar, lembrar que nossa desigualdade era essa aqui e estamos multiplicando por 6 menos 2x, só que agora 6 menos 2x vai ser negativa, pois estamos considerando que x é maior que 3. Então, após multiplicar por 6 menos 2x, teremos do lado esquerdo x menos 9. Do lado direito também vamos ter essa expressão aqui. Porém, agora, esse sinal de desigualdade é invertido. E obtemos o seguinte. Obtemos essa desigualdade. E após, novamente, usar propriedade distributiva e reduzir nossa desigualdade, obtemos que x deve ser menor que 1. Então, nesse intervalo, estamos encontrando que as soluções são os números reais menores que 1. Mas sabemos que não há número real, nesse intervalo aqui, não há número real menor que 1. Portanto, para a inequação dada, estamos vendo que nesse intervalo não há soluções. Dessa forma, o conjunto solução da inequação dada vai ser o intervalo aberto de 1 até 3, aberto em 3. Então, essa foi uma primeira forma de resolver essa inequação. Agora, vejamos um segundo método. Então, para o segundo método, o primeiro passo vai ser colocar todos os termos da inequação de um lado e reduzir esses termos. Por exemplo, neste caso específico, temos que essa inequação pode ser reescrita dessa forma. Note que aqui temos dois termos do lado esquerdo e podemos reduzir esses dois termos a um único termo após operar essa soma. Note que operando essa soma, temos essa expressão que deve ser menor que zero e podemos reduzir aqui o numerador e vamos chegar em 3 menos 3x. Então, temos esse quociente deve ser menor que zero. Ou, em outras palavras, poderia ter comentado o seguinte, que nesta parte vou deixar em evidência menos 3 e aqui vou deixar em evidência menos 2. Então, teríamos menos 3 sobre menos 2 é 3 meios. Então, após colocar todos os termos dessa equação de um só lado e reduzir esses termos, chegamos nessa expressão. O conjunto de solução vai ser determinado por a expressão x menos 1 dividido por x menos 3. Ele deve ser menor que zero. Então, o que devemos fazer após chegar nessa etapa, devemos analisar o sinal dessa expressão de x menos 1 dividido por x menos 3. Então, o que nos interessa aqui é saber quando essa expressão x menos 1 dividido por x menos 3 é negativa. Então, para isto devemos saber que um quociente de números reais vai ser negativa quando o numerador e o denominador têm sinais opostos. E isso pode acontecer da seguinte maneira: numerador positivo e denominador negativo, ou numerador positivo e denominador negativo, que é precisamente o que estou apresentando aqui. Agora, este lado aqui pode ser escrito como x sendo maior que 1 e x sendo menor que 3, ou essa parte aqui é x menor que 1 e essa parte aqui é x maior que 3. Então, aqui temos uma interseção dos números maiores que 1 com os números menores que 3. Esse é o intervalo aberto de 1 até 3. E aqui temos a interseção dos números reais menores que 1 com os números reais maiores que 3. Sabemos que isto aqui é o conjunto vazio. Portanto, temos a união desse intervalo com o conjunto vazio. Sabemos que a união vai ser o intervalo aberto de 1 a 3. Neste problema, nesse segundo método, era necessário analisar o sinal dessa expressão, de uma expressão quociente. Então, há um método prático para analisar o sinal de uma expressão quociente ou de uma expressão produto. Então,
A seguinte observação é para proporcionar um método prático que permite determinar o sinal de uma expressão desse tipo ou desse tipo, de um produto de x menos a por x menos b, com a e b sendo números reais distintos. Então, o que quero chamar inicialmente aqui a atenção é, nótese, que o coeficiente de x, tanto no numerador e no denominador, é 1, tá? É um número positivo, neste caso é 1. De maneira similar, nesse produto, o x tem coeficiente positivo em ambos fatores. Então, para determinar ou para o estudo do sinal de essa expressão quociente ou desse produto, o que vamos fazer vai ser inicialmente determinar os números que anulam essa expressão ou onde a expressão não faça sentido. Neste caso aqui, nesse quociente, vemos que essa expressão anula-se em x igual a A e ela não está definida em x igual a B. No caso do produto, temos que a expressão anula-se em x igual a A, também anula-se em x igual a B. Em nosso caso particular, que era o cociente x menos 1 dividido por x menos 3, nossos números são 1 e 3. Então, esse é o primeiro passo. Logo, vamos a posicionar esses números encontrados na reta real e vemos que, neste caso, esses números vão dividir nossa reta real em 3 intervalos. Agora, a esses 3 intervalos vamos atribuir sinais positivos e negativos de forma alternada, de tal forma que, para o intervalo que esteja mais à direita, vamos atribuir um símbolo positivo. Então, em nosso caso particular, para essa expressão aqui, temos o seguinte: temos os números que estamos posicionando, que encontramos para nosso caso que era 1 e 3, vemos que eles dividem la reta real en 3 intervalos. Temos esse intervalo ilimitado, esse intervalo aberto de 1 até 3 e o outro intervalo ilimitado, números reais menores que 1. Então, vamos a atribuir sinais positivos e negativos de forma alternada, de tal forma que, começando pelo intervalo que esteja mais à direita, vamos a atribuir positivo, logo negativo, né, porque é de forma alternada que atribuímos os sinais, e depois atribuímos positivo. Tendo feito esse trabalho, como interpretamos essa figura aqui? Bem, isso nos diz o seguinte, que essa expressão vai ter sinal positivo quando x for maior que 3 ou quando x for menor que 1. Ou seja, esse quociente aqui vai ter sinal positivo ou vai ser maior que 0 na união do intervalo de menos infinito até 1, aberto em 1, com o intervalo aberto de 3 até infinito. E essa expressão aqui vai ter sinal negativo no intervalo aberto de 1 até 3. Então, esse é o terceiro passo. A maneira de vocês praticar o método apresentado nesse exemplo resolvido, vou propor esses dois exercícios. Até um próximo vídeo.